Meu esposo e eu, a gente entendeu imediatamente, desde os primeiros momentos de ministério em que eu fui criticada, eu fui acusada, dentro da própria religiosidade, pessoas que não aceitam algumas das manifestações do Espírito, nem é porque é Ana Paula, não, é a teologia deles mesmos, às vezes não acreditam Sim. na contemporaneidade dos dons, e outras coisas, né, que eu fui muito cancelada dentro da própria igreja, corpo, ao longo dos anos. Gustavo e eu, a gente sempre entendeu que a gente não devia se justificar. Não devia se justificar. E quando foi, né, nesses cancelamentos recentes que tomaram uma dimensão também entre os não crentes, que aí que me doeu muito, mais uma vez a gente escolheu se calar, né? Se calar. Cada um vai responder com a sua liberdade diante de Deus, mas para mim essa é a minha postura. Eu me lembro que eu fiquei, da última vez que aconteceu, foi, acho que já tem uns 2 anos e meio, 2019, eu me lembro que eu fiquei uns 15 dias assim, inerte, sabe? Sem reação. Dentro da minha casa, a gente se recompõe para servir os filhos, para transmitir para os filhos aquela leveza, né? Então, eles iam para a escola, a mamãe estava ali cuidando e tal, mas quando eles não estavam em casa, o Gustavo, ele podia me dar todo o apoio emocional que eu precisava, porque assim, eu não tinha força para nada, né? Eu sumi das redes sociais, assim, porque para mim, né, eu preciso postar, mostrar a minha verdade, aquilo que eu quero. A minha verdade não, a verdade da minha vida. Que a minha verdade está meio confuso, né? Cada um acha que tem uma verdade, só existe uma verdade. Não, mas está dando para compreender bem o que você quer falar. Então, ali, eu me escondi porque eu não tinha como aparecer, como falar alguma coisa de qualquer outro assunto. Foram dias muito escuros. Mas eu me lembro quando eu estava cozinhando e, de repente, sabe, eu comecei a curar. Eu comecei a sentir um brilhozinho voltar no meu coração, sabe? Uma sensação voltar, porque eu estava assim, dormente. E por mais que eu estava fazendo terapia, eu tinha com quem conversar, tinha oração, tinha leitura da Bíblia, tinha adoração. Aquilo tudo era um esforço muito grande, mas eu não sentia, né? Eu não sentia nada. E eu comecei a ter sensação de novo, enquanto eu estava na cozinha, e de repente eu tive uma visão espiritual. E eu vi assim uma ferida. Eu vi uma ferida de carne, de sangue. E me chamou a atenção. E eu falei, Senhor, o que é isso? E eu tive uma impressão do Senhor falando, é uma ferida minha. Coloca a sua dor na minha ferida. Lança a sua dor na minha dor. Porque Ele foi à cruz por nossa dor, né? Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para Ele, pensavam que eram seus próprios pecados que o levaram ali. Mas foi por mim e por ti. E aí, Fábio, eu falei, Deus, o que psicologia não consegue fazer, o que remédio não consegue fazer, o que eu não consigo fazer, só o Senhor consegue. Eu tô começando a sentir de novo. E aí nasceu, eu tive esse silêncio também na música, sabe? Porque silenciou tudo, de tanta dor. Então, a Bíblia também diz que se nós sofremos juntamente com Cristo a sua morte, com Ele seremos ressuscitados. Amém. Então, todos esses processos de quebrantamento na nossa vida, quando gente, pode ser aplicado para qualquer um de nós, uma coisa tão pequena, às vezes um amigo que te trai, sabe?
É o outro que tem que fazer isso aqui na nossa mão. Na mão que a gente mesmo não consegue colocar na cruz. Se a gente começar a ler nossa história dentro da soberania do Senhor, a gente, além de ter graça para suportar a nossa cruz pessoal de todos os dias, a gente também vai ressuscitar com o Senhor. Porque a gente sabe, né, que você não guarda mágoa dessas Amém. pessoas e nem quer mal nenhuma dessas pessoas. Não. Agora, você já recebeu um pedido de desculpas? Uau. Você já recebeu um direct assim? Falou, ó, eu falei de você e eu tô aqui para te pedir perdão. É muito interessante você falar isso, porque no meu caso, por ser uma figura pública, qualquer manifestação numa DM, num comentário, é uma manifestação de um coletivo. É uma amostra de um grupo. É sempre a fala de um grupo. Seja um elogio, seja uma crítica, né? Então, esses dias mesmo foi tão lindo, porque depois que eu gravei lá no Hub, eu percebi esse movimento de reconciliação de representantes de um grupo ou de grupos, seja da igreja, Corpo de Cristo, seja de pessoas desviadas que não estão mais entre nós, mas que um dia seguiam diante do trono e que tiveram curiosidade, eu não sei, mas eu recebi pedidos de perdão. Teve um que me escreveu que me marcou demais. Ele falou assim: desde 2014 eu não tenho paz todas as vezes que eu me lembro da carinha vomitando. Pode ter sido um emoji, mas eu participei do cancelamento da propaganda e eu quero te pedir perdão. Olha só. E isso me fez assim vibrar.